Beleza. Então, pessoal, eu estou aqui com o programa do Pseudocode, que eu falei para vocês na aula anterior. E eu estou também aqui com o Visualg 2.5, que é o que eu utilizo. Tá? Visualg 2.5, eu vou disponibilizar ele lá no Teams. E o Pseudocode é só vocês virem aqui no, na Play Store e instalar ele, tá? Ele é pequenininho, eu acho que é uns 5 MB mais ou menos, ele é gratuito. E o pseudocode aqui também, ele é um pseudocode não, Visualg, ele é menor ainda. Ele é um arquivo executável, é só colocar ele em qualquer pasta do computador e mandar rodar. Ele aqui tem 1 MB, 1.12. Então são dois programas leves, são dois programas tranquilos aí que vão funcionar bem na maioria dos computadores e aparelhos celulares. Se você tiver um aparelho celular, instala o pseudocode. Se você tem um computador, pode instalar o pseudocode também no celular, mas instala esse daqui de preferência. Só vou dar uma configurada aqui para quem tiver com esse daqui. Eu vou dar uma aumentada na fonte. 16 é o máximo? Eu acho que é o máximo. Ok. Eu vou habilitar aqui o número de linhas. Então vou clicar aqui para ter o número de linhas para ficar parecido com esse. Esse daqui também tem configuração de tamanho, se eu não me engano, tá? Você vem aqui do lado, configurações, e aí você escolhe o tamanho da fonte. No caso aqui está tamanho 2, mas está um tamanho bom. Beleza, então vamos lá. Dar aquela revisada básica. Todo o algoritmo nosso, ele vai começar com algoritmo e vai terminar com fio algoritmo. É igual ao HTML, tem uma estrutura. A linguagem que a gente vai usar nos dois aqui é praticamente a mesma, só tem um pequeno detalhezinho. Eu já chego nesse detalhe. Eu já tinha falado na aula anterior, mas novamente. Eu começo em algoritmo e termino em algoritmo, igual ao HTML, termina em barra HTML. No HTML, a gente tem o head e o body. Aqui a gente tem var e início. O que é o var? O que é o início? Na seção de var, eu vou definir as minhas variáveis, o local onde eu vou guardar as minhas informações. Na seção de início, eu vou colocar os meus comandos, onde eu vou executar a minha programação, certo? Aqui, a diferença da direita, do de celular, é que o da direita, se você for colocar tipos diferentes de variáveis, você precisa de mais uma declaração de var. Então aqui tem uma declaração de var para inteiro, uma declaração de var para caractere. Enquanto aqui a gente faria a declaração, mas não colocaria o var. De qualquer forma, vamos fazer um exercício simples, que seria o exercício da aula passada. O que o exercício da aula passada pediu? Que era para vocês criarem um programa que ele multiplicasse dois números quaisquer que vocês colocassem via atribuição. Então vamos lá. Primeiro, eu tenho que criar um programa para multiplicar dois números. Então vamos começar a pensar em variáveis. Variáveis, o que é mesmo? Variável é um local para eu guardar uma informação no meu algoritmo, no meu programa. Então eu vou multiplicar dois números. De quantas variáveis eu preciso pelo menos? E aí? Duas, exato. Eu preciso de no mínimo duas para fazer esse programa. Então eu vou multiplicar dois números, vou vir aqui em var e eu vou colocar o nome da minha variável. O nome da minha variável pode ser número 1. E a outra variável minha, vírgula, pode ser número 2. Pode ser esses nomes. O caso é que as variáveis, elas estão associadas a um tipo. O meu computador, ele tem que saber se essa variável é do tipo de variável que eu uso para fazer conta
ou é variável que eu uso para escrever texto. No caso aqui nosso, é variável para fazer conta, eu vou multiplicar elas. Então eu tenho que escolher entre dois tipos possíveis, tipo inteiro ou tipo real. Lembrando que inteiro eu guardo números que não são quebrados. E a gente pode pensar em inteiros como coisas que na vida real eu não posso ter metade ou partes. Por exemplo, Jonathan, você tem irmão? Quantos irmãos você tem? Um só, beleza. Então vocês são em dois irmãos. É... Você. Vamos perder o conceito de meu irmão para facilitar minha vida aqui, né? Você não tem um irmão e meio ou 2,7 irmãos, certo? Você tem um irmão só, não tem como dividir. É a mesma coisa que animal de estimação. Você tem algum animal de estimação? O que é? Cachorro, gato, papagaio? Um cachorro e um gato, beleza. Se por acaso o seu cachorro mordeu o seu gato e digamos que partiu o seu gato em dois, você vai ter um cachorro e meio gato mais meio gato? Exato, você vai ter um cachorro e um gato morto. Você não tem meio gato. Então, tudo que a gente não pode dividir no mundo real, a gente usa inteiros. Então, por exemplo, um carro. Você pode ser dono de metade de um carro. Você pode ser dono, mas assim, quando você vai usar o carro, você usa o carro como inteiro. Você não racha, sei lá, você compra o carro junto com o teu irmão, você não vai pegar um maçarico, partir o carro em dois e cada um vai para um lado com metade de um carro. Não funciona assim. Tem coisas que não podem ser divididas. Animais, pessoas, esse tipo de coisa, a gente diz que é inteiro. Existe também em número, né? Os números que são os números reais. Números reais são coisas que a gente pode dividir. Por exemplo, se você ganhar, aí vamos dizer que você ganhou da sua tataravó, R$ 5 para dividir com seu irmão. Vai quanto para cada? Exato, 2,50. Por quê? Porque dinheiro é algo que pode ser dividido. Então, 5 dividido por 2 são 2,50. Existem outras coisas também que são divididas. Por exemplo, vamos dizer que você vai comer um pão com mortadela aí, hoje à tarde. Você pode ir na padaria e comprar 200 gramas de mortadela, que é 0,2 kg. Você não precisa comprar uma peça inteira, não é verdade? Você pode pedir quantas gramas você quer. A sua altura também, quanto você acha que você tem de altura? 1,67. 1,67 é maior que 1 e menor que 2. É um número quebrado também. Tanto que você já foi menor que isso e provavelmente vai crescer mais do que isso. Então é um número quebrado, é um número real. Então a gente tem esses dois tipos. Nosso exercício ele não especificou e ele poderia trabalhar com os dois, mas vamos colocar número real que é mais abrangente, ele serve para os dois tipos. Então é número 1, vírgula número 2, dois pontos, real. Perceba que real ficou vermelhinho, porque o programa reconhece que isso daqui é algo, é um tipo de variável, tá? A mesma coisa eu posso fazer desse lado aqui, se eu for fazer o meu programa. Então aqui, caractere, eu não vou usar caractere, vou apagar. Aqui está inteiro, eu vou colocar aqui, ó, real. E aqui na var eu vou colocar. Vou fazer diferente aqui, só para fazer graça, tá? Só para mostrar que pode ser diferente. Aqui, ao invés de escrever número 1 e número 2, eu vou facilitar minha vida. Eu vou colocar num1, num2. Nome de variável pode ser diferente. Nome variável tem algumas regras. Não pode começar com um número, não pode ter espaço, não posso colocar alguns símbolos. O ideal é sempre colocar tudo em minúsculo, eu prefiro. Isso vai variar de linguagem para linguagem, mas não faz mal colocar minúsculo aqui. Então não tem problema colocar num 1 e num 2.
Inclusive, eu vou colocar aqui inteiro só para ficar diferente. Inteiro. Tá, beleza, inteiro. Aqui o que eu posso mudar também? Eu posso colocar aqui o nome do algoritmo. Então, esse daqui é o exercício 1. Ou melhor, tarefa 1. Tarefa 1. Aqui do lado eu vou colocar também. Tarefa 1. Tá? Aqui tem função, autor, data. Isso não tem importância. Eu posso até tirar se eu quiser. Vou tirar para ficar mais parecido, tá? Não é necessário tirar, só estou demonstrando. Então, olha só como é que está ficando parecido um com o outro, tá? Beleza. Já tenho minhas variáveis. Posso começar a pensar no meu programa, como é que vai ser a estrutura do meu programa. Só que aí tem um outro ponto muito importante. Meu programa vai ser escrito aqui embaixo, entre início e fim algoritmo. Eu não posso colocar instruções comuns aqui em cima na variável. A mesma coisa desse lado aqui, tá? Tem que ser entre início e entre fim algoritmo. 9. Ah, beleza. Bom, agora é o seguinte, eu fiz pouca coisa, eu sei que foi pouca coisa, mas o ideal é sempre a gente estar testando, mesmo que eu tenha colocado só as variáveis. Então vamos testar. Então para testar, primeiro eu tenho que salvar. Então aqui nesse programa, no Visualg, eu vou clicar aqui em salvar, eu vou escolher a pasta, né? Eu vou escolher aqui, ó, downloads, vou criar uma pasta, PA, né? O nome da nossa matéria, PA. Vou entrar nela e vou salvar aqui. Vai ser tarefa 1. E vou salvar. Beleza. Salvei. Agora eu vou executar o meu programa. Perceba uma coisa muito importante aqui, ó. Eu tenho aqui embaixo, tá? Eu tenho um local que mostra as variáveis que o meu programa tem. Então, no momento, como eu não estou executando nada, aqui a gente tem uma tabela vazia. Só que quando eu executo, eu venho aqui, ó, algoritmo executar, olha o que acontece. Apareceu essa telinha aqui para mim, apareceu lá embaixo. Apareceu aqui embaixo, global, número 1, número 2, R0, e apareceu também início da execução, fim da execução. E apareceu essa tela preta. O que isso daí significa? Isso daqui, embaixo, é o escopo das minhas variáveis, que dá para eu fazer uma coisa chamada teste de mesa. Tá? O que é esse tal de teste mesa? Teste mesa, espera um segundo. O teste de mesa, ele é uma maneira que a gente tem de testar nosso programa na mão, mesmo sem ter um computador. Então, se você não tiver um computador, se não conseguir usar o programa aqui do lado, o pseudocode, nem o da esquerda, que é o Visualg, você consegue pegar um pedaço de papel e fazer um teste com as variáveis que você tem e seguindo passo a passo o seu algoritmo, tá? Como assim? Eu vou mostrar a execução desse programa aqui ao lado, passo a passo. Como que eu faço isso? Vou fechar essa telinha e aí eu vou vir aqui, ó. Eu apertei algoritmo executar. Eu vou apertar algoritmo passo a passo. O que é o passo a passo? O passo a passo, ele mostra como o meu programa roda, como o meu algoritmo é executado. Então, se eu vim aqui e colocar passo a passo, ele inicia a execução, ele abriu essa telinha aqui, e aí ele mostra que, bom, a primeira coisa que ele inicia é a linha 1. A linha 1 diz que o programa começou e que o nome dele é tarefa 1. Beleza, só isso. Aí eu tenho que ir para o próximo passo, que é o que? A linha 2. Apertei aqui F8, ele foi para a linha 2.
Na linha 2, ele diz que eu vou começar a criação de variáveis. Tem alguma variável criada aqui embaixo? Por enquanto? Não, exato, está vazio. Aí ele vai vir aqui e vai para a linha 3, que cria as variáveis. O que ele vai fazer? Ele vai criar a variável 1 e 2, do tipo real. Quando eu ir para a próxima linha, olha o que aparece aqui embaixo. Aparece uma variável chamada número 1, que eu declarei, e uma variável número 2, que eu declarei também. Eu falei que o tipo dela é real, né? Que ela recebe números quebrados. Olha aqui, tipo R, de real. Além disso, tem uma informação aqui que, por enquanto, não interessa muito para a gente, que é escopo, que é global. Isso daí é uma coisa para a gente aprender mais para frente. E, muito importante, mostra aqui também que nossa variável iniciou valendo 0. Eu não coloquei nenhum valor para elas, então se eu não definir o valor, a minha variável começa valendo 0. Número 1 vale quanto? 0. Número 2 vale quanto? 0. Se eu for para a próxima parte, ele está aqui seção de início, ele vai direto para a seção de fim. Por quê? Porque não tem nada aqui. Esse barra barra verde é comentário, isso daqui é observação. Tudo que tem duas barras no começo e depois um texto e fica verde, ele não vale. Ele é um comando vazio, ele serve só para você ter uma anotação do que isso faz, certo? Se eu apertar F8 de novo, ele vem para a última linha e dá fim de execução. Beleza, é exatamente isso que nosso programa deveria fazer. Está perfeito. Ah, não fez nada? Não, fez sim. Ele criou duas variáveis do tipo real e o valor padrão é 0. Agora que eu fiz isso, vou fazer aqui também para você ver como é que fica. Só que eu vou apagar esses textos, tá? E eu vou deixar igual o que está do outro lado. Então, vou apagar aqui. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, algoritmo, tarefa 1, var num1, num2, inteiro, início, fim. Vou salvar, vou clicar aqui no disquetinho. Qual que é o nome? Vou colocar o mesmo, tarefa 1. Vou dar OK. Prontinho, tá salvo. Já posso executar. Vou executar. Olha o que apareceu aqui. Ah, não apareceu nada. Sim, mas está certo. É isso que eu queria. Eu não queria nada além disso. Tá? Tô olhando aqui para ver se tem um debug, um depurador, mas aparentemente não. Beleza. Fez isso, rodou, não apareceu nada? Ótimo. Não aparecer nada em programação é uma grande coisa, porque podia ter dado um erro. Tá? Não sei como é que vai, mas vamos salvar errado aqui. Vamos ver se dá erro. Aí, ó, deu erro. Aonde? Na linha 1. Tá? Linha 1. Então, vem aqui e arrumo. Vou salvar. Apertei, ó, não deu nada. Para ver como é que é isso mesmo, linha 1, ó. Errei aqui, não está início. Salvei, rodei, linha. Ele falou que aqui é a linha 5, posição 2, vamos ver. Né, não foi bem linha 5, né, mas mostrou aqui que deu erro. A mesma coisa desse lado, tá? Se eu errar desse lado aqui, ó, salvar e mandar executar, tá? Deixa eu ver onde que eu coloco, onde que tá a tela. Ah, tá, apareceu aqui embaixo. É que eu trabalho com duas telas. E aí ele esconde às vezes aqui, ó. Linha 1, comando fora da seção apropriada. Ou seja, eu tenho que ter tudo certinho para funcionar e não aparecer nada já é uma grande coisa. Beleza? Então tá. Até aí tenho só minhas variáveis. Só que eu quero fazer algo com elas. Então eu quero colocar algum valor nessa variável. Para isso, eu vou utilizar o que a gente chama de atribuição. Atribuição é o ato de eu pegar um valor e atribuir, colocar dentro de uma variável. Como que eu faço isso? De uma forma bem simples. Eu venho aqui, ó, apago, e eu falo o seguinte.
eu falo aqui, ó, variável, número 1. Então, peraí. Vou falar aqui, ó, o número 1. Número 1, que é a variável minha. Olha, eu quero que você receba um valor. Fala um valor aí para mim. Um número. 2, beleza. Como é que eu faço para número 1 receber 2? Número 1, setinha. Setinha de que jeito? Menor tracinho, espaço, o valor que eu quero que ela recebe. 2. Isso daí significa que eu estou atribuindo o valor 2 para o número 1. Então aqui, ó, número 1 vai entrar, número 2, valor 2 vai entrar na variável número 1. Vamos ver se funciona? Vou salvar e vou executar de uma vez só. Olha o que apareceu aqui embaixo. Número 1 está valendo quanto? 2. Beleza? Existem outras formas de fazer isso também, tá? Que é um outro símbolo que a gente não vai usar, mas alguns professores usam, que é o 2 pontos igual. Ele é a mesma coisa. Ó, vou executar aqui. Vou pôr 3 só para ver que deu diferente, tá? Salvar e executar. Aqui, ó. Número 1 recebeu 3. Tá? A gente fala que o número recebe aquele valor. Beleza? Bom, continuando. Agora eu vou fazer com que o meu número 2 receba um valor. Deixa eu voltar para a setinha que eu gosto mais dela. Então eu vou vir aqui na linha de baixo, tá? Um comando por linha. Ah, mas aqui em cima tem 2. É que meio que se trata do mesmo comando, tá? Eu estou criando variáveis do tipo real. Aqui eu vou criar outro comando. Qual que é? Outra atribuição. Número 2 junto, tá? Não pode ser com espaço ou de outra forma, não. Se eu botar espaço, ele até fica colorido, porque tá errado, porque ele acha que o 2 é um número. Então, o número 2 recebe, fala outro valor aí. Esse primeiro é 2, né? 4. Então, beleza. 4. Então, olha aqui, número 2 recebe 4. Vou salvar e executar. Olha aqui, ó. Número 1 vale 2. Número 2 vale 4. Se eu fazer linha a linha aí para você ver, olha como é que fica. Algoritmo passo a passo. Ou melhor, eu vou usar esse daqui, algoritmo com timer. Esse algoritmo com timer, ele vai fazendo passo a passo, só que automático. Ó, começou. Criou variável, criou os números. Ó, foi rápido demais. Vamos lá, vamos na mão. F8. Ó, começou o programa. Beleza, o programa começou. Variáveis. Qual variável? 1 e 2. Não existe nada. Eu vou apertar, elas vão ser criadas. Foram criadas com qual esse valor? Com valor 0. Aí eu venho aqui e falo, ó, o número 1 é para você guardar esse valor 2. O que vai acontecer? Ele virou o valor 2. Número 2 ainda está 0, porque eu não passei da execução dele ainda. Qual o próximo comando? Número 2. Ou guarda o valor 4 aí para mim. Eu rodo, ele guardou o valor 4. Aí chega no fim o algoritmo e fala, aí pessoal, acabou o dia de serviço de hoje, vamos terminar. Aí ele mostra fim da execução. Tranquilo? Então vamos lá. E aí, como é que seria desse lado? A mesma coisa. Vou dar um tab para dar um espacinho. Ó, ele deu um espacinho, ó. Olha como é que tava. Ó, apertei um tab, ele deu um espaço. Aí eu vou vir aqui e vou colocar minha variável. Não pode ser número 1. Por quê? Porque aqui eu falei que ela chama num1. Então eu tenho que colocar igual, tá aqui. Num1. E se eu tivesse chamado de número 1? Aí eu botava número 1. Num1, setinha, tá? Setinha, eu vou usar aqui, ó, setinha. Ah, como é que eu pego o tracinho? Aqui. E se eu quiser mais símbolos? Não tem todos aqui. Eu aperto e puxo para o lado, ó. Você vai apertar o teu dedo e puxar para o lado. E aí tem todos os símbolos aqui de forma fácil. Pelo menos os que são usados. No 1 recebe. Vamos colocar o mesmo valor. 2, Enter. Aperto o Tab aqui.
num 2, espaço, recebe 4. Vou salvar, executar. Beleza, tá funcionando, não deu erro. Agora, eu já sei que número 1 e número 2 tem valores. Só que era para eu executar uma multiplicação com esses valores. Então, eu vou aqui precisar criar uma nova variável. Eu até, assim, até dá para eu fazer sem, mas eu acho melhor criar. Eu vou criar uma nova variável para guardar o resultado, certo? Como é que eu crio uma nova variável? E aí, sabe me falar de como que eu faço isso? Isso, exatamente, no var. Essa minha variável vai ser do tipo real. Então eu vou aproveitar essa linha. Eu vou vir aqui depois de número 2, vírgula, muito importante, e vou colocar o nome. Resultado. A mesma coisa do lado de cá. Num 2, vírgula, resultado. Vou ser diferente, que eu vou chamar de total. Só para ser diferente, tá? Beleza. Vou executar aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Algoritmo executar. Número 1 recebe 2, número 2 recebe 4, resultado recebe 0. Perfeito. É só isso que eu quero mesmo. Tá tranquilo, tá favorável aqui. Agora, eu tenho a variável e eu quero o quê? Eu quero a multiplicação. Eu quero processar esses valores. Esses valores vão ser a minha entrada. Eu quero processar eles. Qual que é o processamento que eu quero? Eu quero fazer número 1 vezes número 2. E eu quero guardar isso numa variável. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui, vou pular uma linha. Lembra? Cada comando na sua linha. Eu vou falar o quê? Que resultado, ele vai receber, tá? O que ele vai receber? Ele vai receber 8. Exato, você já fez a conta de cabeça. Só que assim, ó, deixa eu te explicar um negócio. O programador é um ser preguiçoso. Qual é a função do programador? A função do programador é mandar a máquina fazer o serviço dela, entendeu? É isso que a gente faz. O nosso serviço, o chefe passa para a gente vira e passa para o computador. Então, eu não quero ficar fazendo conta de cabeça. Para que eu vou gastar meus neurônios? Vou mandar o computador fazer conta. Então, ao invés de eu colocar o valor 8, que você fez de cabeça, eu vou falar para o computador calcular o valor 8. E aí, para calcular o valor 8, é muito simples. Eu falo para ele pegar a variável número 1 e eu digo para ela multiplicar, fazer uma conta de vezes, pela variável número 2, como se fosse uma calculadora. Só que eu não posso colocar o x de vezes, porque o computador a gente usa os símbolos diferentes. Mais para o computador é mais, menos é menos. Só que vezes e dividir, vezes não é x. Vezes no computador é o asterisco. É esse símbolozinho aqui. Da mesma forma que dividir é a barra. Esse símbolo aqui. Então eu vou colocar número 1, asterisco, número 2. Olha só que interessante. Vou salvar. Vou fazer igual aqui. Aqui vai ser total, porque eu quis fazer uma variável diferente. Deixa eu colocar os tab aqui. Total recebe num 1, nesse caso, vezes, olha aqui, ó, símbolo de vezes, espaço, num 2. Isso daqui é uma operação de multiplicação e eu vou testar ela. Vou fazer ela passo a passo para você ver como é que fica. Então, algoritmo, passo a passo. Então, olha aqui, ó, novamente. Olha como é que eu faço. Vou apertando F8. Apertei F8, ó.
var, nada. Aí eu crio aqui, vou criar 3 variáveis, número 1, número 2 e resultado. As 3 valendo 0. Ó. Apertei, número 1, número 2 e resultado. As 3 valendo 0. Início, número 1. Número 1 recebe 2. Eu aperto o botão aqui, número 1 está valendo 2. Aperta aqui, número 2. Número 2 recebe 4. Aperta aqui, número 2 vale 4. E aí eu digo, faz número 1 vezes 2 e recebe e vai em resultado. Você falou que era 8. Vamos apertar o botão. Era 8. Deu certo. Aperta aqui e aparece fim da execução. Mesma coisa, se eu executar aqui, vamos voltar que eu não lembro se eu salvei. Salvar, executei, não mostrou nada. O que eu disse para você, nada é uma boa coisa, é melhor que erro. Mas por que não está mostrando nada? Aqui eu consigo ver porque ele mostra as minhas variáveis. Mas ele não está mostrando naquela telinha preta. Isso daí tem um bom motivo. A gente fez comandos de entrada, ou melhor, a gente fez uma operação que serviu de entrada, que foi a atribuição. A gente fez um processamento, que foi essa multiplicação com atribuição. Só que a gente não fez a terceira parte básica de um algoritmo, que é a saída. Então, não tem resultado. Não vai mostrar o resultado para a gente. A menos que eu diga para o computador que eu quero que ele mostre esse resultado. E aí, como eu faço? Eu venho aqui e uso um comando de saída. Um comando de saída, no caso, eu tenho 2. Eu tenho o escreva, eu tenho o escreva linha, ou o pessoal fala de escreval, que é escreva com L no final, que é o que pula a linha. Eu quero esse escreval. Eu vou utilizar o escreva, mas o escreva, ele tem uma coisa que a gente chama de parâmetro. O que é parâmetro? Parâmetro é quando eu tenho que passar um valor para o meu comando. Senão ele não funciona. Porque afinal eu quero que ele escreve algo. Então eu tenho que dizer para ele, escreve alguma coisa aí, filho. Como eu faço isso? Eu abro aspas. Aspas não, parênteses. E aqui dentro eu falo que eu quero que ele escreva. O que eu quero que ele escreve? Eu quero que ele escreva o valor de resultado. Então eu coloco escreval resultado. Salvo e rodo. Vem aqui, algoritmo, executar. Algoritmo executar não tem graça. Vamos passo a passo. F8, vem aqui, aí ele começa, número 1, número 2, resultado. Aí ele criou. Aí número 1 vale 2. Tá valendo. Número 2 vale 4. Tá valendo. Resultado vale 8. Tá valendo. Agora mostra isso tudo na tela. Eu aperto. Ele mostrou 8 na tela. Legal, né? Mas podia ser um pouquinho melhor. Pode. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso colocar antes do número 8, eu posso colocar uma mensagem. Para isso eu abro aspas. Aspas, elas significam texto. Então aqui eu abro aspa, 2 aspas, e coloco uma vírgula. E aqui eu coloco o resultado da multiplicação é 2 pontos. Eu não coloquei acento, tá? De propósito. O resultado da multiplicação é, salvo aqui e vem aqui e aperta F8 para mostrar passo a passo. E ele vai, passo a passo, até mostrar o resultado da multiplicação é 8. Ele mostrou o resultado. A mesma coisa funciona aqui, Eu posso vir e colocar escreval, abro, e aí eu coloco aqui, vou chamar de total, tá? O total é, como a telinha é menor, eu tô colocando mensagens mais curtas. Fecho aspas, que mudou, ficou até rosa, vírgula, total, que é o nome da minha variável, e fecho.
Salvo, vamos executar. O total é 8. 8 é um número pequeno, não tem graça, mas vamos fala um número grande aí. 2000. Agora fala um número grande, mas quebrado, com vários números no meio. 16,5. 16. Aqui eu não posso colocar vírgula, tá? Porque a programação ela foi desenvolvida por pessoas que falam inglês dos Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente coloca vírgula para separar a unidade decimal. Lá eles usam um ponto. Então, na programação tem que ser 16,5. Vamos ver quanto é 2000 vezes 16,5? Salvar, executar. Eita, erro! Por quê? Porque o seu professor é burro. Porque lembra que seu professor colocou inteiro? Inteiro não aceita número com ponto. É uma boa, né? Serviu de exemplo para a aula. Poderia falar que não foi burrice, né? Que foi de propósito, mas não foi. Então vamos colocar aqui real. Agora real aceita. Vamos executar. Ó, número certinho, velho. Número inteiro. 33 mil, cara. Ó, que foda. A mesma coisa aqui, ó. Se eu colocar para ver que tá certo, ó, 2016,5 salvar. Vamos executar aqui. Opa, apertei um botão errado, mas achei um negócio legal. Sim, ele mostra quanto. Isso daí vai ser muito da hora, cara, para quando a gente vive loop. Vou até guardar. É F7 que fez isso. F8 que eu quero. Vamos lá. F8, vamos executar aqui, ó. Executando, 2016,5. Qual foi o erro? Sintaxe incorreta. Vamos colocar aqui vírgula, não devia ser, mas vamos executar. Só para ver se é. É. Problemas de localização, tá? Deveria ser ponto mesmo. Não sei porquê. Ele tá pedindo vírgula aqui. Não devia ser realmente o ponto. Isso deve ser pela versão do Visual que eu tô usando. Então, peraí. Nada, é o Visual que está fazendo caca. Vamos colocar vírgula aqui. Tá? Vamos passo a passo. F8. Aqui, ó, 16,5. Ah, peraí. Não, é ponto mesmo. Então, peraí que vamos descobrir o que está errado aqui. Porque eu coloquei vírgula e ele não aceitou. Então, peraí. Tá real. Ponto 5. Vou salvar. E vamos tentar novamente. Ele está falando que não está explicação, é porque realmente está. O Visual está com algum problema, cara. Vou ficar devendo que problema é esse. Vou colocar aqui um valor inteiro. Depois eu descubro e falo, tá? Mas vamos rodar aqui. Rodei com F9. Foi. Olha, a gente pode melhorar, tá? Isso inclusive. Como assim? Tá aparecendo só o resultado da multiplicação e o valor do resultado, mas seria mais legal, né, se eu soubesse o que está acontecendo, o que ele está fazendo. E dá para fazer isso. Basta a gente colocar instruções de saída antes. Então, vou colocar aqui, ó, tab não. Vou colocar aqui, ó, escreval, abre parênteses, e eu vou colocar o seguinte. Eu vou escrever o número 1 recebe 2000. E eu vou colocar aqui embaixo
escreval. Eu vou colocar o número 2 recebe 16. Vou fechar aspas, fechar parênteses. Então, olha só que legal. Agora eu sei o que está acontecendo. Essa frase não faz efeito nenhum aqui embaixo. Ela é só uma frase para eu entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, aqui ó, o número 1 recebe 2.000, vai mostrar na tela. Aí o número 1 recebe 2.000. Aí ó, o número 2 recebe 16. Aí ele vai receber 16. Aí ele faz a conta e mostra o resultado. Só que se eu colocar aqui, ó, em vez de 16 eu colocar 20, terminei a execução. Se ao invés de 16 eu colocar o programa, se eu colocar 20, ó, e executar, vai mostrar. O número 1 recebe 2.000, só que o número 1 recebeu 2.000 ou recebeu 20? Exato, ele recebe o que está escrito aqui. Isso é uma frase, tá? Essa frase aí não vale de nada. Ela serve para a gente orientar o que está acontecendo, para a gente mostrar mensagens, só que ela não influencia nas variáveis. E a mesma coisa eu posso falar aqui desse lado, tá? Eu posso colocar aqui exatamente o mesmo. Eu posso colocar um escreval e colocar aqui, ó, num 1 recebe 2.000, fecho, e eu posso colocar aqui embaixo escreval num 2 recebe 16.5. Tá. E aí, quando eu salvar e executar... Uai, propaganda do TikTok na aula? Caramba, o TikTok quer ferrar com a minha vida. Vamos lá, sem propaganda agora. Aí. No 1 recebe 2.000, no 2 recebe 16.5. O total é 33.000. Beleza? Tranquilo isso daí? Tá com alguma dúvida? Beleza? Então eu vou fazer o seguinte, vou passar um exercício para você. Faz o mesmo programa aqui, só que eu quero que você, ao invés de multiplicar dois números, eu quero que você soma 3. Pode ser? Então, beleza. Então, vou dar um tempinho aí para você fazer. Oi? O pseudocode. Pseudocode. Aí você faz no celular. Beleza? Então tá, tô aguardando aí.